Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima terça-feira, hoje dia 23 de julho de 2024, nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 20. Jesus, ele vai ser colocado à prova, vão fazer várias perguntas para Jesus quando ele está ali em Jerusalém e Jesus responde de maneira especial e maravilhosa. Aquilo que aqueles homens vão perguntar estava motivado ali porque Jesus tinha contado uma parábola. Dos versículos 9 até o versículo 18, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Um homem tinha uma vinha e ele arrenda aquela vinha a algumas pessoas. Aquelas pessoas que arrendaram a vinha, elas vão tomar conta achando que são donas. E quando o dono manda algumas pessoas ali para prestarem contas, para que aqueles que arrendaram prestassem contas, eles espancaram, trataram mal, expulsaram da vinha, e até quando ele manda o filho dele morre, e eles pensam assim: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E aí eles agora ficam ali achando que são donos da vinha, mas Jesus faz a primeira pergunta aqui no versículo 15: o que lhes fará então o dono da vinha? E aí ele disse: virá e matará os lavradores da outra vinha. E o povo ouve isso aqui e diz que isso nunca aconteça. E aí Jesus vai fazer mais uma pergunta. Jesus olhou fixamente para eles, diz o versículo 17, perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Jesus estava falando dele mesmo, e com certeza aquela parábola ofendeu aquelas pessoas. Então, eles começam a chegar perto de Jesus e a fazerem várias perguntas. A primeira coisa que eles fazem está lá no versículo 1. Com que autoridades estás fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Mas Jesus responde com outra pergunta. Ele diz: eu também vou fazer uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era do céu ou era dos homens? As perguntas que Jesus fazia colocavam eles numa situação sem saída. E eles pensavam, eles disseram: se nós dissermos que é do céu, vão perguntar: então por que vocês não creram dele? Se dissermos que é dos homens, todo o povo nos apedrejará. Então eles tinham que responder: não sabemos de onde era, diz o versículo de número 7. Na época de Jesus haviam vários partidos religiosos, haviam ali os fariseus, saduceus, herodianos, e agora é a vez dos herodianos chegarem ali perto de Jesus e perguntarem para ele: é certo pagar imposto a César ou não? E aí Jesus, de maneira especial, também responde: que imagem e inscrição que há nessa moeda, nesse denário que está em suas mãos? É de César. E aí Jesus disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ali Jesus coloca à prova aquilo que eles queriam colocar Jesus à prova. Se eles precisavam fazer o que era de Deus, precisavam buscar a Deus e não estavam ali tentando maltratar e matar o próprio Filho de Deus. E o versículo 26 diz: e não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. E admirados com a sua resposta, mais uma vez ficaram em silêncio. Chegou mais um grupo, agora dos saduceus. Saduceus eram sacerdotes, pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, e interessantemente eles não criam em anjos, ressurreição, nas coisas espirituais, eles só criam no aqui e agora, e por isso eram aqueles que mais viviam em busca de prazeres aqui, no sentido de buscarem dinheiro e riquezas nessa terra. Eles, como não criam na ressurreição, fazem uma pergunta sem nenhum sentido para Jesus, falando ali que Moisés deixou escrito que se o irmão morrer e deixar a mulher sem filhos, ela deverá casar com a viúva e ter filhos para o seu irmão. E começaram a trazer uma hipótese que haviam 7 irmãos e todos morreram, e a mulher foi casando com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo, e finalmente morre a mulher. E aí na ressurreição, perguntam eles no versículo 33, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus vai falar com eles: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte, os que forem considerados dignos, Jesus está mexendo com eles ali, de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamentos, não podem mais morrer, pois são como os anjos, são os filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Jesus mais uma vez dá aquela cutucada neles ao falar dos anjos, que eles também não acreditavam. E aí Jesus vai dizer: Deus é Deus de viva, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então aquela pergunta deles não tinha nenhuma coerência. Deus é o Deus de vivos, não Deus de mortos.
mortos, aqueles que estão na glória, estão vivos com Cristo. Mas será que esses que estavam perguntando seriam dignos de chegar até lá? E ali eles tiveram que se dobrar à majestade, à inteligência e à resposta de Jesus. Diz no versículo 39, alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava ali fazer perguntas. Eles viram que fazer perguntas a Jesus era eles mesmos caírem na cilada que eles queriam colocar Jesus. E aí Jesus é quem vai fazer uma pergunta agora. Ele chega para eles e pergunta, versículo 41, como dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados dos teus pés. Portanto, Davi chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Eles diziam que o Messias seria filho de Davi, mas Jesus mostra que na verdade ele era o filho do Deus Altíssimo, porque o próprio Davi, ele vai ali estar chamando ao Messias de Senhor. Por fim, Jesus vai trazer uma censura aqui aos escribas. Ele vai dizer para todo o povo que estava ali o ouvindo, diz o versículo 45, o versículo 46, ele fala: cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, gostam muito de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Jesus dá respostas especiais e ainda o censura aqui no final deste capítulo. Que nós não sejamos como estes aqui que querem pegar Jesus em alguma coisa, mas que estejamos maravilhados, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Que Deus abençoe essa terça-feira e a paz do Senhor.